Bom, vamos dar início à nossa sessão ordinária 1498 do Conselho Diretor. São 18 horas e 20 minutos e eu queria propor a inversão de pauta, começando pela a apresentação do palestrante, o engenheiro Renato Abreu. Os que estiverem de acordo com a inversão de pauta, por gentileza. Tem alguém contra a inversão da pauta? Alguém gostaria de se abster? Então, vamos começar. Eu convidaria o nosso convidado, Renato Abreu, para integrar aqui a nossa mesa. Agradecendo por ter aceito o nosso convite. Eu submeti aqui ao Conselho a ideia que me surgiu conversando com ele sobre essa problemática, e ele vai relatar o que ele tem sofrido na própria pele. O Renato Ribeiro Abreu é nosso sócio aqui do Clube de Engenharia desde o tempo que era estudante. Ele é formado engenheiro eletricista pela UFRJ em 1970 e é cursado em física nuclear e diversos outros cursos que eu não vou tomar o tempo aqui de ficar lendo. E foi, na sua atividade profissional, ele começou como estagiário, depois engenheiro sênior na General Electric do Brasil S.A., em várias oportunidades, e depois fundou e foi presidente da MPE, Montagens e Projetos Especiais S.A., em 1988. Não é? Portanto, 18 anos depois de se formar. Atualmente ele é presidente do conselho dessa entidade, é presidente do conselho da MPE, Participação em Agronegócios S.A., ele é benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro, é conselheiro do Fundenor, Fundação Norte Fluminense, é presidente da MPE, Montagens e Projetos Especiais S.A., é presidente da Agromon S.A., Agricultura e Pecuária, é o dono dos camarões de melhor tamanho, de todos os tamanhos, e delicioso. Presidente do Instituto Sete Capitães, presidente do Instituto IRLA, Rio de Janeiro, é vice-presidente administrativo financeiro há muitos mandatos, lá na nossa Associação Comercial do Rio de Janeiro, é membro da Irmandade Nossa Senhora da Glória do Outeiro, membro da Imperial Irmandade São Vicente de Paulo, lá de Niterói. Ele recebeu inúmeros títulos, dentre os quais eu cito, não vou citar todos, mas vou citar alguns: o Award dos 100 anos da General Electric, em 1978, o de cidadão diamantino, de cidadão de São José do Rio Claro, cidadão de Italva, cidadão de Niterói, cidadão de Cardoso Moreira, cidadão de Quissamã, cidadão de Campo do Goitacazes. Foi escolhido pela revista O Empreiteiro como destaque de engenharia nacional, pioneiros que construíram o Brasil moderno, detentor da comenda Benta Pereira de Campos, da comenda Visconde de Mauá, grau ouro, outorgado pela ACRJ. Ele foi homenageado com a comenda Tiradentes, conferido pela Alerj. Cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro, também pela ERJ. Prêmio Notáveis do ano 2003, Prêmio Visconde de Mauá em 2011, etc. Prêmio Empreendedor do ano Ernest Young, da revista O Empreiteiro, em 2011, etc. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o Renato Ribeiro Abreu, em primeiro lugar, agradecendo ter aceito o nosso convite, não é?
E, sem maiores delongas, passo a palavra para o nosso querido Renato Abreu. Por favor. Pode aqui ou pode lá? Pode lá ou aqui? Você prefere sentado? Aqui é melhor, né? Eu acho melhor. Franz, é um prazer estar aqui, senhores conselheiros, membros dessa casa. Eu confesso que eu sou meio relapso, porque eu estava dizendo, quando a gente saía, era estagiário, pegava o primeiro estágio na escola de engenharia, a gente já vinha para ser sócio aqui dessa casa. E com o tempo a gente vai perdendo, vai se envolvendo com o dia a dia e termina não tendo tempo porque essa casa merece. Eu sei como é que é lá na associação comercial, que eu sofro lá há alguns anos. Então, a gente não tem tempo para realmente se dedicar, tem que ser uma doação muito grande. Eu fico bastante orgulhoso desse trabalho que vocês fazem aqui, de manter essa casa, que tem uma história tão bonita. Quando o Franz falou comigo, você não quer ir lá falar dessa crise, dessa situação que você está vivendo, que o Brasil está atravessando, lá no Conselho? Eu falei, olha, é um prazer. Não sou assim afeito a preparar palestras. Eu considero que nós estamos aqui em casa, em família, e seria mais uma conversa do que vem acontecendo sob minha ótica no mercado de engenharia. Tem meia hora, né, Fran? Então, vamos... eu comecei a minha vida profissional, como foi lida ali, na General Electric. E numa época que... eu estou vendo ali um colega meu de turma ali, atrás ali, dos 70, né? A gente saía da escola, você tinha toda a liberdade de escolher empregos. Eu tinha a oportunidade de ir para a GE, para a Light ou para a Furnas. Minha formação em engenheiro eletricista. Então, a gente tinha emprego à vontade na década de final de 60, 70. Milagre brasileiro. E era uma facilidade muito grande. Depois, com o passar do tempo, nós tivemos a década de 80, o engenheiro que virou suco. Quando foi? Foi 80, né? 80 e qualquer coisinha. E foi uma fase muito ruim para a engenharia brasileira. Então as pessoas desanimaram, as faculdades de engenharia ficaram carentes, e quando o mercado voltou a aquecer depois do Plano Real, que veio devagar o aquecimento da engenharia, a gente teve que buscar pessoas mais velhas, voltar para o mercado de trabalho, para fazer obra, porque não tinha quem soubesse fazer obra. Isso, estou falando dos últimos 10 anos, 12 anos. A gente contratou pessoas que já estavam fora do mercado, porque não tinha condição mesmo de fazer uma grande obra. Durante esse período que eu tive na GE, que foram 18 anos, 70 a 88, eu convivi com diversos planos, todos nós convivemos com diversas situações no Brasil. E esse período, a gente, para explicar para o americano o que era uma correção monetária, que é uma invenção do saudoso engenheiro Simmons, que também, todos os economistas nossos, fiquei sabendo que o Levi também é lá do Fundão. Então, a grande maioria dos economistas, dos financistas, eram de bancos e tal, os engenheiros saíram para essa área. Então, eu não consegui explicar. Saí da GE sem conseguir convencer o gringo que era uma correção monetária. Com o passar dos anos, a GE resolveu fechar, o Jack Welch resolveu fechar todos os setores, fazer uma brevezinha história, resolveu fechar todo aquele setor que a GE não era primeiro nem segundo. E para ser segundo, ele tinha que ter chance de virar primeiro. Então, vendeu fábrica de geladeira, fogão, ar-condicionado, transformadores, painéis, saiu vendendo tudo pelo mundo, vendeu a SAD Engenharia, foi uma grande empresa de engenharia. E quando eu vi que eu seria vendido também, que eu desenvolvi dentro da GE um setor de montagem eletromecânica, e era concorrência da SAD. E era visto assim meio de forma esquisita esse negócio, pela SAD e pela GE.
Quando eu senti que o negócio eles iam fechar, eu fiz uma proposição de um managed buyout e fiz uma operação com a GE, que eles me financiaram em 3 anos a compra. Eu paguei um tempo menor, fiz um grupo de sócios. Vou chegar lá, França, onde no fundo da questão. Então, são erros que a gente comete. Você querer transformar engenheiro em gerente ou em empresário, empreendedor, são coisas diferentes. Nós temos um engenheiro empreendedor, nós temos um engenheiro puro, grande engenheiro, e que se você bota para fazer financeiro ou fazer comércio, é um caos. Então eu fiz uma sociedade de 15. Vocês imaginam o rolo que foi ao longo dos anos. Isso em janeiro de 88. Quando foi em 2002, eu achei que eu devia largar a engenharia, que eu tinha que fazer uma transição devagar, porque eu vi na engenharia, no mercado de uma maneira geral, que as empresas de engenharia, elas são, na maioria dos casos, hoje não, menos, mas no passado, e ainda em alguns grandes casos, a engenharia, a empresa, ela fica na pessoa se personifica no fundador da empresa. Nós temos uma Tenenge, nós temos uma CBPO, do Oscar Americano. À medida que vai envelhecendo o engenheiro que criou a empresa, o negócio tende a ser vendido ou tende a fechar. Então, olhando isso, eu tentei fazer uma transição. E me dediquei muito ao agronegócio. Comecei a investir no agronegócio. Fui para o Mato Grosso, até investir sem querer. Porque dos 3 primeiros anos, de 88 até 91, eu era tido como GE, porque o meu escritório, a GE obrigou que eu ficasse dentro do escritório Parque Industrial e que ela fazia os meus balanços, fazia auditoria. Não é que a GE fosse boazinha, é que ela queria saber o que eu estaria fazendo no mercado. Eu tinha contratos que eram transferidos da GE para mim. Então veio essa fase e eu tinha que fazer todo ano carta para a Petrobras do próprio punho, dizendo que eu não era testa de ferro da GE. Porque de repente virou uma empresa nacional e tinha naquela época ainda uma sobrinha da Revolução, da empresa, hoje é o conteúdo. Naquela época era diferença entre empresa nacional e empresa estrangeira. Então eu tinha que provar que eu era empresa nacional, que ninguém acreditava. E eu tirei um pouco de proveito disso, confesso para os senhores, porque eu fazia meio corpo mole, falei, não, mas eu falava não, que deixava dúvida, eu sou dono mesmo e tal. Mas era interessante ser GE, até um certo ponto. Tinha linha de crédito dos bancos à vontade, o meu escritório era dentro da GE, e o balanço era feito, a auditoria. Com o passar do tempo, eu vi que estava mais atrapalhando do que ajudando. A carregar o nome GE estava mais atrapalhando do que ajudando. Aí eu encontrei com Dr. Cássio Elísio Damasio de Souza, de Figueiredo Damasio, que era um dos donos da EB. O velho Celso tinha falecido, que era o fundador da EB. Então eu comprei a EB, que o monograma até lembrava um pouquinho aquela letra gótica da GE. Aí eu comprei a EB. Junto com a EB eu entrei e comprei um negócio no Mato Grosso. Veio um pedaço de uma fazenda. As empresas que construíram Itaipu, consórcio chamado Itamon, tinha 8 empresas, e essas empresas, com incentivo fiscal da Sudam, compraram uma fazenda no Mato Grosso. E quando eu comprei a EB, eu tinha 1/8 de uma fazenda no Mato Grosso. Aí eu fui lá, ninguém nunca tinha ido lá, comprei, me interessei pelo agronegócio. Depois, em seguida, fui para a Bahia, comprei fazenda de camarão, até que era da OAS. Eu construí uma, comprei 3, e fiz um trabalho do agronegócio. Falei, minha aposentadoria é o que eu vou fazer, o agronegócio. Apesar de ter sido um engenheiro razoável. Eu sempre gostei muito da engenharia, o pessoal me chamava de Renatinho Peão, porque eu gostava de fazer, de participar das montagens.
tinha que saber fazer uma mufa num cabo de a óleo, eu gostava desse negócio. E em 2008, eu saí em 2002, 2003 eu não estava mais no comando, estava só na presidência do conselho, cuidando de agronegócio. Aí voltei para o conselho, voltei para a empresa, porque com a crise de 2008, os 3 caras que eu tinha colocado lá não aguentaram o tranco, desculpe o termo, mas é isso mesmo, não aguentaram a crise e pediram para sair. Aí eu tinha um sócio, que era o segundo maior acionista, falou: Renato, dessa vez você não vai, também colega um pouco mais novo da faculdade lá, né, já conhecido de época de faculdade, foi meu estagiário da GE, ele falou: vou tocar a empresa. E tocou a empresa de 2009, 2010, veio a falecer numa bobagem do exame de cintilografia, em 1º de dezembro de 2010. Aí eu tive que voltar para a engenharia, não no conselho, voltar para... todos os senhores aqui sabem, a gente da idade de alguns de nós aqui, você tomar um chá de cadeira de um cara da Petrobras que está lá provisoriamente, é muito duro para nós. É muito sofrimento, pelo amor de Deus. O cara, às vezes, deixa você esperando, de propósito, está lá à toa na sala. Então, isso com o tempo, a gente vai ficando sem paciência para isso. E depois você voltar a fazer tudo isso, não é fácil, não. Aí veio a fase dos grandes... Veio o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula, primeiro mandato do governo Lula, e até que culminou com o pré-sal, e combinou com esses grandes investimentos de Petrobras, e que a gente tinha obra em todas as refinarias. Nós tínhamos obra na Repar, na Revap, na Replan, no Comperj, no Reneste, e, sei lá, alguma coisa me disse, que não tem misticismo disso não, mas eu resolvi, fiz até uma matéria no Valor, dizendo que eu ia começar a sair da Petrobras, que estava muito carregado de Petrobras. A Graça ficou zangada, reclamou: como é que você faz um negócio desse? Eu comecei a sair da Petrobras. Isso criou um problema para mim, eu comecei a sair, porque a gente tinha me ensinado que a gente devia fixar em 20%, 65% clientes, distribui, não fica pendurado num só não. Quando eu olhei, eu estava com 50% do meu negócio, 55% de Petrobras. Aí eu comecei a sair, devagarinho, e comecei a demitir. Alguns contratos, aí teve discussões com a Petrobras, alguns contratos, a saída não foi muito amistosa, e começamos a demitir. Essa crise que chegou aí, ela é prevista há muito tempo, né? Qualquer um de nós sabia que não podia, esse oba-oba ia ter um fim. E aí começamos a demitir. Eu cheguei a ter 500 e poucos engenheiros no grupo. Demitimos, entre consórcio e obra de Petrobras, demitimos perto de 14 mil pessoas. Então, só obras de módulos, 1.600 aqui, 2.000 ali, 2.000 lá no Reneste, mais 2.000 aqui no Comperj, e fomos Reduc, e fomos demitindo, fomos acabando uma obra negociada ou não. Algumas nós ficamos com o percentual pequeno e saímos do empreendimento. Então, essa crise, ela já é bola cantada. Já estava uma expectativa, pelo menos de minha parte, eu já falava: vem problema. O governo, eu sei do espírito nacionalista de todos nós, mas quando a gente tinha o sistema de... Eu costumo dizer que resolver o problema da Petrobras seria a coisa mais fácil que tem. Botar um financeiro lá, que tenha acesso ao mercado. Não sei se o Bedini porque eu não conheço, mas o Ivan Monteiro eu conheço bem, de Banco do Brasil.
é um cara de mercado, é botar um bom financeiro, que vá para Davos, como foi agora. A presidente indo lá, o que ela ia fazer? Nada. Mas o cara vai falar com o Soros, vai falar com qualquer um de igual para igual, porque ele conhece o FMI, ele conhece as pessoas que estão lá, ele conhece o mundo financeiro. E a Petrobras precisa de transitar nesse mundo financeiro. E eu sei que posso estar contrariando alguns aqui, mas voltar para o sistema de concessão e acabar com o sistema de partilha. Que ninguém tem coragem de fazer isso. Porque no dia seguinte que a Petrobras sair do sistema de partilha, do pré-sal, as ações da Petrobras vão voltar. Claro, a Petrobras não tem condição de acompanhar 30% de cada poço. O empreendedor de fora tem que pagar por aquele leilão que ele ganhou, tem que pagar a quantidade de óleo prevista, mas a Petrobras investir 30% em cada campo, ela não vai conseguir, ela vai se endividar. E não é levado a sério. Por mais que a gente ache que a Petrobras é um símbolo do Brasil, mas tem que ser um símbolo do Brasil, não é um símbolo de poucos. Tem que ser uma empresa do Brasil, não uma empresa de poucos. Então, o que aconteceu com a Petrobras foi esse oba-oba que gerou toda essa situação de demissão que nós estamos vivendo aí. Eu tenho alguns engenheiros, estou vendo gente minha ali. Você, para botar um gerente de... Eu tinha soldador na Reduc, que com as horas extras ele ganhava R$26 mil. R$26 mil. E você não achava soldador. Você fala assim, entre perder uma solda e perder um trabalho o dia inteiro, ou pagar bem para um cara que é um inspetor de solda, ou chefe de obra, às vezes tinha soldador ganhando mais que o engenheiro, chefe da obra. Em alguns casos. Nós não tinha um gerente de contrato da Petrobras ganhando menos que R$45 mil. Não tinha. Então, isso é uma distorção. Isso foi uma distorção. Eu tenho gente... Nós estamos aqui para falar... O Francis pediu para falar sobre a crise. Nós tínhamos gente que foi demitido em novembro de 2013, né, Dagi? Dagi é o presidente da GE, que está lá... Chegou agora mesmo, lá ele é presidente do grupo, da MPE. E o Paulo Massa é o presidente da EB, então os dois ali do grupo. Nós temos engenheiro que ganhava R$50 mil em novembro de 2013. Foi quando nós começamos a sair das obras. 2013, né, aqui no Comperge, a Turbovias. O cara está desempregado até hoje. Aceita metade do salário. E a gente, como coração grande e sentimento, você destrói toda uma estrutura, familiar até. Porque o cara está ganhando 20 mil, de repente passa a ganhar 50 mil. Aí ele se estrutura para 50 mil, quando ele volta e fica desempregado, a primeira coisa, na maioria dos casos, o cara destrói a família. Então, a crise não se limita a emprego. Se limita a todo um laço de amizade familiar, porque os filhos estão em colégios bons, aí não querem voltar mais para outro colégio. Então, foi uma distorção muito rápida. É diferente do que você dar um aumento gradativo. Todos nós temos encarregado da obra. Vale para os dois sexos, mas mais para homem encarregado de obra. Você dá um aumento, dobra o salário dele, no dia seguinte ele arranja outra mulher, na mesma rua. É impressionante. Aí começa o problema de novo. Aí você aumenta de novo. E isso aconteceu no nosso mercado de engenharia. Essa crise, ela tá sofrendo. Todos estão sofrendo. Muita gente desempregada, muita gente. A gente vem segurando pessoas muito. Hoje eu tenho 50 engenheiros que você não pode demitir. Não dá para demitir. Você vai demitir o cara, você vai precisar dele daqui a pouco. Você tem que acreditar no país. Você tem que acreditar que esse negócio vai voltar. A gente tem que ter... então, essa crise de 2014 e 2015, eu acho que a gente volta... como eu disse que eu sou bem otimista,
Eu acho que em outubro, quem suportar a crise, quem estiver vivo até outubro desse ano, eu vou explicar o porquê da minha razão, o porquê da minha justificativa. Porque se o Brasil não começar a melhorar em outubro, ele já perdeu o ano que vem. Porque ele tem que começar a reagir em outubro, porque janeiro, fevereiro e março sempre é um ano muito ruim. É um mês muito ruim. O primeiro trimestre é sempre muito ruim. Então, se o Brasil não reagir agora, ele vai perder o ano que vem. Porque se ele for reagir a partir de abril do ano que vem, se ele perder outubro, novembro, dezembro, aí já começar janeiro, fevereiro e março, mais ou menos, ele já vai perder o ano que vem, como aí vai ser um caos. Eu estou falando em causa, em problema de questões de emprego. Ninguém demite 14 mil pessoas impunemente. A gente tem todo um custo de demissão, tem todo um sentimento voltado para essa situação. Nós estamos, eu acho que vamos voltar. Muita gente aqui viveu a construção da Reduc. Eu fui lá, na época era Sertep, né? Sertep do Lago, nosso querido Lago lá já. Na época lá, os projetos, naquela época, nos anos 69, 70, não tinha empresa brasileira quase não tinha projetista. Era tudo, trazia-se dos Estados Unidos, da Inglaterra, mais dos Estados Unidos. Então, desenvolvemos uma engenharia e matamos aquilo que a gente desenvolveu. Depois começa a desenvolver de novo e mata. Então, nós temos que salvar essa nossa engenharia, não deixar morrer. E a forma de não deixar morrer é brigar para que o Brasil reaja o mais rapidamente possível, independente de cor partidária. A gente tem que pensar mais no país do que eu prefiro perder dinheiro agora, um pouco, e perdendo, sabendo que eu estou preparando uma melhora para o futuro próximo. Porque se você perder durante muito tempo também, você quebra. E outra coisa que eu aprendi e que eu gostaria de deixar também... Tem dinheiro para perder. Quantas empresas de engenharia pediram recuperação? Então, quando eu resolvi entrar no agronegócio, eu era taxado de louco. Eu era louco. O agronegócio veio quando eu comprei a Hebe. Não foi sem querer. Depois o Camarão, depois tilápia. E depois eu extrapolei, fiz um monte de doideira, fábrica de suco, não sei, aí sai fazendo doideira. Você acha que você é o dono da cocada preta, né? O rei da cocada preta, aí quando você olha, você está perdendo dinheiro em um monte de lugar. Mas se eu não faço investimento no agronegócio, eu teria quebrado. Eu seria uma empresa a pedir recuperação judicial. Apesar de toda a dificuldade que nós estamos vivendo, nós temos ativos para dar garantia, para negociar. E o agronegócio suporta esse país há muitos anos. Se vocês olharem o resultado do ano passado, outro dia, pela primeira vez, eu vi na televisão 84 bilhões de saldo na balança comercial do agronegócio. 84 bilhões de dólares. E 88 bilhões de dólares negativo às outras atividades do país, dando um buraco de 4 bilhões de dólares. Então, o agronegócio vem segurando o país, e quem conhece o agronegócio de perto sabe que não é uma atividade primária. Mas, por que eu digo que não é atividade primária? Porque tem muita engenharia envolvida. Tem muita engenharia envolvida. Você hoje, uma colheitadeira de soja ou de algodão, custa R$1 milhão, de cana. Uma plantadeira, uns tratores sofisticados, com ar-condicionado para o cara que trabalha lá dentro, com GPS, que ele vai analisando instantaneamente a qualidade do solo e vai abrindo. Eu estou há 20 minutos, doutor, ainda. Não. Mas aí o cara vai abrindo, vai sucando o solo e vai botando a semente, o adubo, fechando. O GPS a máquina analisa o solo e diz a quantidade de adubo que aquele local que ela está passando está precisando. Abre mais ou fecha mais. Então, é muita engenharia envolvida. É muita engenharia. A minha mulher é médica. E eu costumo dizer que não existe nada sem engenharia.
O que seria da medicina hoje se não fossem equipamentos médicos? Os tomógrafos, aquela engenharia. Não tem médico ali. O médico vai analisar aquilo. Como é que começou um tomógrafo? A gente tinha um equipamento para medir temperatura de contato de transformador, de chave-faca. Aquilo ali a gente via, esse carro vermelho estava passando ponto. Isso já tinha nos anos 60. Depois vieram, em cima disso, veio o tomógrafo. Você bota no corpo do cara, onde está mais vermelhinho, você vê a imagem lá colorida, onde está vermelho, está inflamado. Está mais quente do que o resto do corpo. Então é engenharia pura. O médico está ali só para analisar aquilo que é engenharia, o que é todos esses equipamentos. Então, sem engenharia, o mundo estaria ainda lá atrás, na Idade da Pedra. Então, a gente tem hoje um espaço que podemos explorar, porque o Brasil, eu tentei sair fora do país para fazer negócio fora. Fui para o Peru, fui para o México, fui para Chile, mas nós temos muito espaço aqui. Nós temos mais espaço aqui para fazer negócio. A gente precisa de ter um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho onde os contratos são respeitados, onde os reajustes são possíveis de ser feitos, né, chefe, né, presidente? Porque o cara resolve achar que não vai te dar o reajuste. Você faz uma proposta agora, que nós fizemos lá para Fortaleza, proposta grande, que tem 40% do fornecimento em dólar, o dólar está 2,44, e o cara fala que não tem direito a reajuste. Como é que você faz? Se 40% do seu negócio é dólar. Então, nós temos que ter alguns marcos, isso que cabe a nós, engenheiros, clube de engenharia, discutir, é que os contratos realmente têm valor. Aquilo que você assinou seja válido. A gente assina um contrato para a Angra 3 agora. Estamos trabalhando em Angra 3. A Hebe trabalhou Angra 1, Angra 2, agora nós estamos no consórcio de Angra 3. 90 dias, 120 dias você vai receber. Você não sabe se vai entrar no corte do PAC ou se não vai. O que você faz? Você banca sem dinheiro, porque os bancos não estão dando crédito para ninguém. O máximo que eles fazem é renovar a linha. A não ser que eu não vejo em nenhuma empresa o banco dando crédito. Ele está renovando, no máximo, quando o cara é bom pagador. Senão ele executa. Então a situação, neste momento, é uma situação complicada para as empresas. Eu chego em casa e falo, será que eu precisava sofrer tanto com a cidade, pô? Eu nunca pensei de ter que voltar para a engenharia sofrendo tanto. E ter que voltar para a antessala de diretor, para o presidente estatal, que está lá momentaneamente, enquanto nós estamos fazendo o país, nós fazemos o país. O cara está lá provisoriamente, ou indicado politicamente, e o cara se sente o dono do negócio. Quando nós estamos lá reivindicando, às vezes, querendo discutir os nossos direitos. Então, a situação é feia, mas eu acho que nós estamos chegando no ponto de flexão da curva. Eu ainda acredito que outubro vai começar a melhorar, se for aprovado algumas medidas duras, mas que precisam ser aprovadas. Eu sou daqueles que eu acho que se a medida precisa ser tomada, ela tem que ser tomada. Você tem que cortar funcionário, senão você vai quebrar, gente. É melhor você salvar aquilo que pode. Não está fácil. Eu conheço, rapaz, outro dia fui almoçar com o empresário, o cara chorou aqui no S. O cara chorou. O cara, você vê, é uma situação. Tem que chorar mesmo. Quando você demite, tem que demitir um grande funcionário, é doloroso. É doloroso demais. A gente demitir gente com 35 anos de trabalhando junto, 30 anos. E o cara, você sabe que o cara vai cair o padrão dele. E se o cara não tem um plano bem feito, se ele não fez uma previdência, nós, liberais, se não tem uma previdência, ele vai viver de quê? De INSS? Não paga nem um condomínio. O cara chega no nível que não dá. Então, gente, o quadro é esse. Foi o que o Francis pediu para que eu contasse o que eu estou vivendo, sofrendo demais.
mas acreditando demais também. Eu acredito, para vocês olharem como eu acredito, eu, no meio dessa crise toda, eu comprei a última usina de açúcar do estado do Rio, que pode ser chamada de usina de açúcar. E estou reformando lá, e estou atuando. Esse cara é doido. Não, eu acho que ali eu já venderia, tirava o meu e já saía. Mas é porque eu acredito no Brasil. Eu sempre fui um cara muito otimista e acho que o agronegócio não é uma atividade primária e acho que tudo é engenharia. Nós somos a alavanca que sustenta o mundo, porque se o homem vai à Lua, se tem um celular que faz isso, faz aquilo, tudo isso tem um monte de engenharia atrás disso. Eu lembro quando, em 69, a GE levou... Em 59, quando começou a pesquisa, eu peguei válvula ainda, e SCR. Quando veio o SCR, poxa, eu sou eletricista, Augusto. Então, quando veio o SCR, pelo amor de Deus, você disparava comandos. Assim, hoje, o microciozinho resolveu o problema que já está fora da minha capacidade de entender, que eu já envelheci, mas na época eu era razoavelmente bom engenheiro nessa área de controle os controles que tinham nas grandes empresas, de um torno, controle de velocidade com válvula. Peguei isso ainda, gente. Hoje, 30 anos depois, 40 anos depois, quem iria imaginar que nesse período de tempo entre o lançamento do celular, quando lançaram os 200 primeiros celulares no Rio de Janeiro, eu comprei, era o tamanho dessa pasta aqui, olha. A bateria, a pilha era quase 1 quilo. Tinha 200 no Rio de Janeiro. Eu comprei, ganhei até de presente de um representante comercial nosso. E depois, hoje, você tem esse negocinho que até serve para falar, até vira telefone, mas faz qualquer coisa ali, né? Então, tudo isso é engenharia. Então, a gente tem que ter orgulho. Nós temos que ter orgulho. Eu sou engenheiro que eu tenho orgulho da engenharia e digo o seguinte, a matemática e a física é tudo. Eu fico abismado quando você vai no médico que o cara não quer saber do seu histórico, não quer saber da estatística familiar ou de sua. Eu já tive algumas discussões grandes com amigos da minha mulher, porque eles não querem falar, rapaz, vocês têm que, pelo menos, conhecer um pouquinho de estatística. Porque tudo isso chega da nossa engenharia, da nossa física, da nossa matemática. Então, vamos ser otimistas. O Francis sabe quanto eu sou otimista, nós somos colegas lá no Mosteiro, e na Associação Comercial também. E a gente tem aí o horizonte, esse país, não sei quem pegou o Mota Rezende no fundão. Você pegou o Mota Rezende, né? Eu fui monitor dele. Ele desligava o aparelhinho porque ele era surdo. Ele foi da EB de Engenharia, né? Diretor da EB. Ele desligava o aparelhinho e falou, estou cumprindo minha parte. Se vocês quiserem aprender, vocês que aprendam. O cara foi estagiário do Thomas Edison. Thomas Edison, em 1902, veio para o Brasil, pegou alguns estagiários. E o Mota Rezende foi um deles. Tem aqui alguns alunos do Mota Rezende. E eu tenho muito orgulho, porque o Mota Rezende falava assim, olha, eu vou fazer a minha parte, vou dar aula. Se vocês quiserem que vocês acompanhem ou não. E ele falava assim, um monte de velho, ele já, cara surdo já, falava, um monte de velho ultrapassado, né? Como é que fala? Na minha época que era bom, que a gente estudava francês no colégio primário, estudava inglês, fazia não sei o quê. Ele fala assim, ninguém aprendeu inglês, ninguém aprendeu francês, ninguém aprendeu nada. Hoje, cada dia. Ele falou, se fosse verdade essa história dos velhos, que no meu tempo é que era bom, nós estávamos voltando para a Idade da Pedra. Então, cada turma que sai é melhor do que a outra. A engenharia está evoluindo, os garotos têm muito mais recursos do que a gente tinha. Então, hoje, quando eu comprei a minha régua Hiperbolog, pelo amor de Deus, Hiperbolog, estou desenterrando um monte de fundo aqui, né? Hiperbolog, que coisa bonita. Rapaz, hoje aqui você tinha que calcular todas as fórmulas de trigonometria. Agora, muito pouca gente ensina, que nem sabe o que é isso. E alguns dos senhores, rapaz, alguém já pegou um professor de matemática que assusta aluno, agora faltam 2 minutos,
que assusta aluno, assusta meus netos e assusta todo mundo com professor de matemática. Algum professor de matemática da gente, lá no passado, já falou que seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1, igual a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado é Pitágoras? Alguém falou que um é ângulo, outro é lado? Ninguém fala. É a mesma coisa. Então, quando eu gostava de ser professor, alguém chegava para lá e falava assim, meu amigo, é a mesma coisa. Pitágoras é a mesma coisa. Um é por ângulo, outro é pelos lados de um triângulo retângulo. Ninguém ensina, mas o beabá que é tão simples. É tão simples. Aí eu pergunto um monte de velho assim, te ensinaram isso? Rapaz, sabe que eu não pensei nisso? Ué, é a mesma coisa, rapaz. É a mesma coisa. Então, eles gostam de assustar a gente. Hoje não. Hoje a garotada cada vez mais está... É impressionante como é que a cultura, essas crianças têm acesso à cultura. Agora tem, como é que chama? Um aplicativo aqui que chama, será Siri, que o pessoal, onde fica, quem é Francis Bogossian? Aí ele vai dizer, presidente, tarará, na hora, pode usar e perguntar na hora. Fala, não escreve não. Quem é fulano de tal? Quem é Miguel Fernandes de Fernandes? Não sei, Miguel. Falar, agitador lá no fundão, na época de 68, de direita, junto com o Renato. Não é isso que vai aparecer, Miguel? Mais ou menos isso, né? Única turma de direita lá na época. E depois o pessoal que era de esquerda virou mais de direita do que eu, pô. Todo mundo vendo as coisas de governo. Nós trabalhando, empresariando, gerando emprego, nós é que somos de esquerda. Nós é que geramos emprego. Então, gente, é isso, obrigado. É meio um desabafo, mas eu acredito nesse país, tá? Eu acredito e acho que nós vamos chegar lá. E acho que muito rapidamente. E cada crise dessa, como dizia o nosso professor lá surdo, Mota Rezende. Hernandes da Mota Rezende, né? Hernandes da Mota Rezende. Quando dizia Mota Rezende, é só para frente que nós andamos. É evoluindo. Senão o homem voltar para a idade da pedra. Nós estamos querendo contrariar a teoria da evolução. Se fosse, cada turma pior do que a outra. Então, nós estamos indo para essa crise que nós estamos vivendo, nós vamos sair para uma situação melhor. E a gente tem que fazer com que as crises não tenham tanta frequência assim, né, pô? O problema é o intervalo, essa senoide está muito... O intervalo dela está muito curto. Então, obrigado, gente. É isso que eu te falar e eu estou à disposição de algumas perguntas, se quiserem. Muito obrigado. Vamos dar prosseguimento. O conselheiro Paulo Lima está inscrito. Com a palavra, Paulo Lima, em seguida, Luiz Carneiro de Oliveira. Fernando Torinho. Renato, obrigado pela sua fala, mesmo concordando com tudo que você falou, mas muitas das coisas eu acho que serve como alerta e merece reflexão. Mas aí vem uma curiosidade, Renato. O último negócio seu é uma usina em Campos, né? Em 1958, engraçado que eu ia falar sobre isso, você falou da usina de Campos. Na usina de Santo Amaro, no distrito de Santo Amaro, foi vendido da família Barros Barreto, e um grupo cubano, se não me engano, comprou, e na época que os Barros Barreto estavam fazendo uma fábrica de celulose. Em 1958, um engenheiro, por acaso, xará meu, só que eu tenho mais o filho, porque foi meu pai, ele montou a primeira máquina de cortar cana-de-açúcar nesse país. Primeira máquina de cortar cana-de-açúcar no Brasil foi comprada e montada na usina de Santo Amaro, em Campos. Muito bem. O tempo passou e vieram o agronegócio com toda essa tecnologia, que outro dia eu também vi uma matéria muito interessante, eu fiquei impressionado. Eu pergunto, a engenharia existe tudo, né? A engenharia existe nas calçadas, a engenharia existe... Tudo é engenharia. Tudo é engenharia, né? A engenharia só não resolve um problema, depois um dia eu te digo. Mas ajudou. Ajudou, né? Mas o que eu queria perguntar, qual é a participação da engenharia nacional nesse processo tecnológico, nesse projeto tecnológico do agronegócio? Eu me lembro na minha casa
que até construção de silos vinha projeto de fora. Nós não tínhamos no Brasil a concepção de silagem. E foi desenvolvido pela Universidade de Campinas, no Instituto Agronômico de Campinas, como se produzir, construir silos nesse país. E hoje, como é que anda isso? A tecnologia nacional do Brasil. Agora, outra coisa só que eu queria falar, só e encerro. Você é de uma coragem, você é mais corajoso que o engenheiro. Obrigado. Deixa eu te responder. A engenharia, o agronegócio, como a medicina, você imagina, eu falei, o que é um tomógrafo? O que é um tomógrafo? Nada mais do que equipamento que foi inventado há 40 anos atrás para detectar contato esquentando em torre de transmissão. Aí viram que no corpo humano, se passasse aquele negócio também, está quente aqui, fora do lugar, ali tem um tumor. Nada mais é do que isso. Então, engenharia. A engenharia biomédica hoje é pura engenharia. Os médicos, hoje, o meu cardiologista, eu tenho 5 stents, o meu cardiologista diz o seguinte: rapaz, vocês são malucos, vocês engenheiros, rapaz, se não fosse nós, se não fosse a engenharia, vocês não sabem, vocês são operadores de máquina fabricada por engenheiro. E ele me respondeu: Renato, 20% das pessoas sabem ler aquilo que a engenharia descobriu para nós. Então, cuidado em procurar um médico com equipamento. Com relação ao agronegócio, tudo hoje, você sabe que a gente joga adubo de acordo com... Você faz análise de solo na hora e já faz a mistura do adubo via satélite. Isso é engenharia pura. Em 2003, o Michel Temer pediu para eu fazer no Congresso uma palestra lá sobre agronegócio, eu como engenheiro eletricista, fui lá, os caras levaram um susto, falei, quero que vocês... Vão ao Mato Grosso ver o que é o primeiro mundo. E naquela época eu escrevi numa revista anual nossa, que onde somos primeiro mundo? No agronegócio. Quando eu entrei no agronegócio, há 20 anos atrás, 23 anos atrás, o Brasil produzia 38 sacas de soja por hectare, os Estados Unidos 43. Os Estados Unidos continuam produzindo 43, nós estamos produzindo 58, 60. Só para te responder, o que o agronegócio no Brasil representa. Conselheiro Luiz Carneiro, em seguida, conselheiro Fernando Tourinho. Boa noite a todos, doutor Renato, parabéns aí pela palestra. Mas eu tenho uma pergunta importante, porque o senhor falou que o Brasil é feito para muitos e não para poucos. Mas eu tenho a sensação que o senhor é um dos poucos, porque a minha empresa, por exemplo, é cadastrada na Petrobras, nunca foi convidada para obra nenhuma na Petrobras. Então, não sei como é que o senhor conseguia ser convidado para N mais capa obras. E a gente agora tem conhecimento com um elenco muito reduzido de empresas que participavam devido ao sistema da Petrobras, de licitação, que ela conseguiu escorregar da Lei 8666. Então, eu considero, primeiro, parabéns por todo o seu trabalho, principalmente o agronegócio, sou favorável, mas eu considero que o senhor é um dos poucos que conseguiu trabalhar para a Petrobras. É simples. Eu, quando era GE, eu durante os 3 anos que eu fiquei na GE, que eu contei aqui, o pessoal falava assim, você não é GE nada. Aí eu fiz, não sou não, mas eu deixava uma dúvida mesmo, porque eu ia pensar que eu era, que não era, e eu entrei na Petrobras, porque não tinha dinheiro nenhum, tinha só dívida. Mas como é que funciona esse mercado ali? Só para dizer para vocês aqui, eu durante os últimos 6 anos, eu fui punido 2 vezes, por 2 anos do cadastro, por reagir e por brigar, por não concordar. Agora, como é que eu tinha tanta obra na Petrobras? Ainda tenho algumas saindo ainda. Por que tinha? Porque eu fazia consórcio, eu tinha um nível cadastral bom, nível A, e o pessoal de nível B não conseguia entrar nas concorrências, aí eles me botavam lá de carona, porque eu briguei muito com o Petrobras. Eu briguei muito com o Petrobras, muito.
por causa da forma como foi desvirtuando nos últimos tempos. Mas eu acho que tem convite que você pode entrar de qualquer jeito, se você tem atestado. Depois, se você quiser conversar comigo, estou à disposição. Não, e se me permitir, eu também gostaria de dizer que a Petrobras foi meu maior cliente. E eu era convidado, e quando não era convidado, eu participava sem ser convidado. Eu tinha e tenho uma estrutura de visitar a Petrobras, os diversos setores da Petrobras, reapresentar a minha empresa, pedir para ser convidado. Eu nunca tive nenhum esquema junto da Petrobras. Aqui, espera um instantinho. Falando com as duas mãos para o alto. Quase santo, né? Não, totalmente santo. Hoje, com a alteração da Constituição Federal, que eu relato em 2 artigos meus que foram publicados, a empresa estrangeira hoje é brasileira. Hoje tem a do Brasil, é fantástica. Ela entra, baixa preço, ganha serviço, tira o teu lugar. E hoje, Petrobras, que já respondeu por 65% do meu faturamento, desde a alteração da Constituição Federal, hoje eu tenho só 5% do meu faturamento junto à Petrobras. E devo isso não ao escândalo da Petrobras, nem nada, à entrada da empresa estrangeira. E a que quis comprar a minha empresa prometeu que ia me perturbar, ia me punir por não ter me vendido a ela. E estou sendo punido. Ou sendo então eu vou beneficiado, responder, ajudar a resposta dele. Meu caso é diferente, minha empresa é pequena comparada com as dele, ou as minhas são pequenas, e eu demiti muita gente por falta disso. Inclusive o meu vice-presidente, destacado única e exclusivamente, ele e a equipe dele, a atender a Petrobras, estão totalmente sem serviço dentro da empresa. Eu estou inventando uma nova área, novos negócios, sei lá o quê, para tentar não fechar a porta do setor desse companheiro. Não sei se eu respondi. Eu sugiro você recomendar lá na sua empresa que tenha gente visitando os diversos setores da Petrobras. Isso vai dar resultado. Eu ganhei serviço assim. Fernando Tourinho, em seguida encerrando Márcio Queiroz. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aí você, Renato, pela sua explanação. Eu acho que deu aos colegas uma visão diferente, em comum aqui no Conselho, né, em que mostra o lado de um engenheiro, um empresário brasileiro que participa do desenvolvimento do país, né, uma visão completamente diferente daqueles colegas que trabalham em empresas públicas e empresas estatais. Acho que isso dá uma visão grande. E também corrobora com aquilo que eu sempre falei do assunto do agronegócio, que muita gente, quando a gente fala em agronegócio, muita gente pensa que não tem engenharia, que é um trator andando para lá e para cá. Então, eu acho que o agronegócio é um lugar que emprega muito engenheiro, não é verdade? Emprega muita tecnologia. Muito. Mas a minha pergunta, Renato, é o seguinte: com esse otimismo que você tem, eu também tenho otimismo no Brasil, você acha que esse novo pacote que a presidente está estudando aí, né, que a única saída para a crise é você investir em infraestrutura? Concessão de portos, de rodovias, ferrovias aí, com esses chineses. Como é que você está vendo esse momento aí que ela atrasou a lançar esse pacote aí de investimento em infraestrutura e deverá lançar esse pacote agora em junho e julho como uma forma de sair do atoleiro? Como é que você vê isso? A minha visão é uma visão... o empresário brasileiro, durante o período da Revolução, ele ficou, apesar de Miguel está lá, ser considerado Miguel TFP, né, Miguel? Mas eu estou vendo o Miguel lá atrás, Miguel Fernandes. Mas aí, nós éramos colega de luta lá, estudantil. Eu acho que nós éramos os únicos caras que não eram de esquerda lá na faculdade. Era só trem, né, Miguel? Mas aí, quando até me perdi um pouco. Das concessões. As concessões... É o seguinte, o pessoal tem vergonha de falar em privatização. Aí tem vergonha. E no primeiro momento, aí começaram a inventar concessões com vergonha de falar que está privatizando. A concessão, neste caso que vem acontecendo no Brasil, o pessoal direcionou, no primeiro momento, para tirar vantagens. Ninguém queria, de forma séria,
pegar uma estrada de forma séria, pegar... Então, é porque o pessoal nós estávamos saindo do regime de força para o regime de liberdade. O empresário estava muito acostumado a ser protegido. Ele era e tinha tudo, não tinha concorrência externa, não tinha nada que a gente, como engenheiro, a gente tem que defender, porque nós não somos... Eu nunca, desculpe o termo, dos meus 17, 18 anos de GE, eu nunca me senti inferior a nenhum engenheiro bom da General Electric. Eu era do nível, ganhei prêmio dos 100 anos da GE no mundo, escolheram 100 caras no mundo, escolheram no Brasil, eu ganhei esse prêmio. Então não tem vergonha de achar que nós não temos a engenharia pior nem melhor. Eles têm mais dinheiro para investir nas pessoas, que nós não temos. Então eu acho que essa forma que foi feito de privatização, as pessoas ficaram com vergonha. Hoje ficaram com vergonha. E as primeiras, a cada passo que se dá, tem melhorado. Eu acho que melhora do primeiro momento, de tudo, quando for a primeira... Eu entrei na privatização, a primeira privatização de uma ferrovia, e perdi. Entraram 2, eu perdi. Porque eu acreditava que podíamos fazer isso. Entrei aqui no metrô do Rio. Sabe qual era o valor da privatização do metrô do Rio? O valor era 29 milhões, né, Marcelo? 29 milhões era a garantia que você tinha que dar. Sabe quanto que a OS ganhou? 296 milhões. E eu tive que parar de me dar porque minha fiança só ia até um certo limite. Então, o Brasil, ele vem melhorando. Eu sou otimista mesmo. A cada reforma dessa. Mas a sua pergunta, a gente custa levar a sério as coisas. A gente aqui no Brasil, a gente custa levar a sério. Porque quando vou privatizar, como é que eu tiro vantagem nisso? A primeira coisa aí, nós, engenheiros, pensamos de uma forma bastante lógica, né? Então, a gente não pensa desta forma. A gente quer fazer, eu acho que o Brasil existe por causa da gente. Vamos encerrar, então, agora com a participação do conselheiro Márcio Queiroz. Engenheiro Renato Ribeiro Abreu, é um prazer tê-lo ouvido aqui hoje, inclusive com uma série de conceitos, numa visão histórica, desde de uma GE, pelo lado da eletricidade, mas retratando muito bem o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Que o empresariado... Eu represento o Sinaenco, Rio de Janeiro, com 4.700 empresas. Metade disso são colegas que constituíram uma firma individual, os PJs. Né? E eu acho que o que mais marcou no que foi falado é a necessidade de nós termos seriedade quanto a marcos. Eu até anotei aqui as suas palavras, né? Quer dizer, se existe uma forma de contratação, se existe um contrato, ele tem que ser respeitado. Já foi discutido aqui no nosso conselho, e falou-se muito na maneira de preservar os contratos, quer sejam da Petrobras, quer sejam do DENIT, de onde quer que seja. Aquilo deu trabalho. Alguém entrou numa licitação, gastou dinheiro, né? E uma vez havido um contrato, é preciso realmente que se respeite, que se façam os reajustamentos, que nós sejamos tratados como contratados e não como se aquilo fosse um favor. Né? Eu ouvi o senhor falando para o Franz, citou Mosteiro, o que falou? Associação Comercial. Associação Comercial, mas é Mosteiro ou é Associação Comercial? Não, é Outeiro da Glória. Outeiro. É Outeiro da Glória. Certo. Eu acho que as suas palavras aqui no final de tudo, apesar de tudo, foram de muita esperança. Não é? Foram de que nós vamos sair disso, talvez a partir de outubro. E ontem foi um dia muito importante para muitos de nós. Eu estive no sábado num casamento lá no Outeiro. E ontem foi dia de Pentecostes, né? Que é a terceira festa religiosa daqueles que são católicos. Né? E nós vamos ter, ainda esse ano, em dezembro, um ano da misericórdia. Sim. Eu vou lhe passar esse livro. Muito obrigado. Né? O título é em latim. Eu acho que tem gente que gosta de latim por aqui, né? Mas
Quid, quibus, quas ou quis. Estudei latim também, né? Nós, aqui os mais velhos. Mas eu queria, antes de tudo, agradecer pelas palavras de esperança na nossa engenharia, e de que nós iremos sair disso. E que há esperança para aqueles que aguentarem um pouquinho mais, né? E que trabalharem, até mesmo com o governo, até mesmo com, às vezes, há críticas por uma série de coisas, mas eu acho que o que nós temos que fazer é uma ação propositiva, né? Quando citou aqui também o caso da refinaria ali da Reduc, né? Reduc. E citou aqui o Olavo, da Sertep. Olavo, velho. Não, citou o Lago. Mas é que quando falam de Lago, eu lembro logo do Olavo e do Gilson. também. Deve conhecer os três, né? São primos, por acaso. Ou casados com primas, né? De maneira que... eu queria, antes de tudo, agradecer as suas palavras e querer compartilhar com todos aqui do Conselho dessa esperança. No Sinaenco, essa é a nossa posição, tentando mexer na lei de licitações. Eu gostaria de ter a sua opinião sobre essa lei de licitações, como ela se comporta, principalmente na área de infraestrutura, que também é a sua área, não é só a Petrobras, né? Não, a Petrobras hoje é menos que 20% do nosso negócio. Eu sou meio... primeiro, como já estamos terminando, eu queria pedir desculpa para a minha forma simplória de falar. Eu, quando entrei nessa sala, eu não sabia... Eu sabia que era para falar o que o França tinha me pedido, da situação da nossa engenharia e tal, mas eu, na realidade, eu não preparo nada, eu vou vendo o ambiente e vou conduzindo de acordo com... É o meu estilo. Se eu preparar, eu sou uma catástrofe. Eu vou ficar querendo lembrar e não vou lembrar e vai ser um caos. Então, essa forma de licitação, essa forma que as pessoas vêm querendo fazer, eu não me prendo muito. Eu fui engenheiro puro. Eu virei empresário por acaso. Eu tenho hora que eu fico até falando, por que eu fui virar empresário? Eu não era mais feliz se eu fosse engenheiro da GE? Então, é uma pergunta realmente que eu precisava conhecer um pouco mais do assunto. De que está se passando nessa área? Confesso que eu desconheço. Você podia dar uma esclarecida para mim qual é o ponto que você está... Por favor, eu gostaria para ver se eu me encaixo na sua pergunta, porque eu não... Nós temos uma lei, que é a 8666, que está completando 21 anos. Sim. Né? A maioria das concessões que existem aí hoje, sim, a lei das concessões veio 2 anos depois. 93 licitações, 95 Eu ganhei 4 concessões de ferrovia. Depois larguei, depois vendi. Essa nova safra de concessões foi iniciada com uma concessão quando não existia lei de concessões nem lei de licitações. Foi a concessão da linha amarela aqui no Rio de Janeiro. Sim. Num âmbito municipal. Por quê? Porque existiam engenheiros de um DR da Guanabara que conheciam isso, sabiam fazer licitações com seriedade, etc. e tal, e foram capazes. Sem moeda, porque naquela época não existia sequer o real, foi antes disso. Porque o que é uma concessão? É um negócio, não é verdade? É montar um negócio. E, de um lado, alguém vê a forma de ganhar dinheiro com aquilo, e, do outro lado, o que vai despender para poder construir e depois explorar aquele negócio, não é verdade? Então, essas coisas são relativamente simples para o engenheiro. A lei existe, um código civil seria suficiente. Hoje é preciso uma opção de coisas, chamam de PPP, não sei o quê, bababá, fazem uma confusão terrível. O nosso próprio presidente tem um trabalho aí que ele fala que apenas em 20 anos de concessões, né, desses últimos 20 anos, só 20 concessões federais, provavelmente, né, porque os estaduais têm muitas também, né? Municipais só tem uma. Intermunicipais tem talvez uma meia dúzia, né? Como, por exemplo, a ponte de Vitória, a terceira ponte de Vitória. Mas a minha pergunta era exatamente sobre isso, não é? Essa questão de licitação
né, que hoje está paralisando tudo. Nós estamos há 7 meses paralisados, desde outubro, que a gente não tem recebido no setor de infraestrutura, por exemplo, DENIT, né? E quando se paga, não chega nem a metade daquilo que se tem a pagar e não se tem perspectivas também de a curto prazo de retomar contratos. Mas agora está claro para mim, porque eu fiquei meio confuso no seu questionamento. Eu acho que essa 8666, né? A Petrobras conseguiu fazer fugir um pouco dela, mas de uma maneira geral todos seguem essa norma. E muitas dessas licitações, quando eu comecei a falar, a gente também não pode ficar falando muito, não pode falar muito, mas quando eu disse que no princípio, quando veio a democratização do país, as pessoas estavam mal acostumadas, porque todo mundo ficava debaixo, já que eu estou falando, tem que falar, ficava debaixo de uma cobertura do Estado, tinha as empresas privilegiadas e as não privilegiadas, ficava debaixo de uma estrutura, uma proteção do guarda-chuva. E à medida que elas tiveram que sair desse guarda-chuva, começaram a sofrer os baques. As grandes empresas, eu cheguei a dizer aqui, eram donas de... Nós podemos citar as empresas de engenharia, que era o Sebastião Camargo, era o seu Cássio Elísio Damasio de Souza, na Hebe, era o da Montreal, lá, o nosso amigo lá, era na Cetal, da Sertep, era o Lago, e assim as pessoas eram conhecidas, éramos poucos. E hoje, esse quadro, a concorrência vem aumentando. O que a gente precisa definir nessas licitações é o quanto a gente quer de abertura de mercado para estrangeiro. Porque nós não temos moleza lá fora, não. Então, a gente também, o que a gente quer? Que país nós queremos? Nós queremos que seja totalmente aberto, vamos botar chinês, nós estamos fazendo módulos, estamos aqui fazendo módulos de plataforma, e que o cara que faz lá não usa chinelo, vai descalço. Aqui a gente tem material de segurança que viabiliza uma obra. Então, o que a gente quer? Então, eu não sei realmente aonde a pergunta, mas no Brasil, hoje, essas privatizações, esse negócio, agora estão caindo na realidade, porque no início era tudo um jogo de compadre, né? Então, é difícil. Desculpa eu estar falando isso, mas era mais ou menos um jogo de compadre. Também sai de um extremo para o outro, porque nós somos muito extremados, ou extremistas. A gente sai de um jogo de arranjo para um jogo de morra todo mundo. E nós, engenheiros, somos lógicos. Nós aprendemos a trabalhar com a lógica, raciocínio lógico. A gente não consegue entender algumas coisas que são feitas nesse país para morrer. A gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que lá na frente não vai dar certo. Agora, essa mudança, essa parte de concessão, essa parte de 866, é um absurdo. Algumas empresas ganharem coisas que não tem a mínima condição, só por apadrinhamento político. Então, aí nós vamos entrar num campo que é uma briga muito grande, é ruim, dá um desgaste. Eu já me desgastei, eu já fui, como eu disse, em 6 anos, 7 anos, fui punido pela Petrobras 2 vezes. E conseguiu fazer obra para a Petrobras através de arranjo com parceiro, porque as pessoas queriam a minha tecnologia. Aí você entra num consórcio. Então é a solução que você dá. Mas o país hoje é um país melhor do que nós tínhamos. A vida de cada dia ele é um país melhor, como dizia o velho Mota Rezende. Hernani da Mota Rezende. Cada vez nós estamos melhorando. Cada dia nós temos um país melhor. Então a gente tem que torcer por isso, ser otimista, buscar isso para os nossos netos. Agora eu não falo em filho, não, já falo em neto, né? Então tem que cuidar dos nossos netos e bisnetos. Então a gente quer um país melhor. Agora, essas mudanças de lei, a gente tem que estar muito atento a elas. A gente tem que estar muito atento, porque sempre tem uma pitada de interesse. E sempre é pouco democrático o negócio. A gente tem que fazer o que seja o mais democrático possível. Eu não sei como é que você não consegue entrar na Petrobras. Eu realmente gostaria de ter uma conversa, sair um dia para almoçar contigo, para te mostrar que não é tão difícil assim, não. Eu que não quero hoje, hein? Ok, então... Muito obrigado. Queria agradecer aí com uma salva de palmas e convidar os conselheiros Luiz Carneiro de Oliveira e Márcio Queiroz para acompanhar o nosso convidado
porque eu vou ter que ficar à mesa para dar prosseguimento à nossa reunião. Muito obrigado e até a próxima.